Salve, salve, devoto! No oferecimento da Carvisa, a proteção que faltava para o seu veículo, afinal de contas, proteger o seu carro está no nosso DNA. Não perca essa oportunidade com proteção contra furto, roubo, colisão contra terceiros, incêndio, perda total e proteção para vidros. Você só encontra aqui na Carvisa. Desembola. Precisou de grana? Vem com a gente que a gente desembola para você. Parcelamos de 12 a 18 vezes o empréstimo que você tanto precisa. O link está na descrição do vídeo. Detalhe importante, emprestamos para todo o Brasil através do seu cartão de crédito. Precisou de grana? Corre aqui, clica na Desembola que a grana cai na hora. Rapaz, limpa nome SA. Seu nome tá no SPC, Serasa, Boa Vista, você tá negativado, liga pro Geraldo, conversa com ele, ele vai te dar todos os detalhes. E por apenas R$599 nós vamos tirar o seu nome do SPC e do Serasa. Um brinde a você, um brinde a Bruxelas, a cerveja puro malte do torcedor alvinegro. Senhoras e senhores, a cerveja Bruxelas é puro malte. Quem assina ela é o Ronaldinho Gaúcho. Eu e o Ronaldinho temos uma coisa em comum: gostamos de Bruxelas. E o energético Superstar está ao seu dispor com vários sabores. O link está na descrição. Bora tomar aquela Bruxelas gelada. Instituto Céspedes. Calvície tem solução, e a solução é transplante capilar. O Rap Show era conhecido como Cabelinho de Pombo, Rap Calvo, Rap Careca Show. Todos esses apelidos se foram. Afinal de contas, hoje, meu amigo, eu estou tranquilo, não tenho sinais de calvície. Tá aí, ó. Bora agora falar de Galo, bora para o vídeo. Bora lá, turma, falar de Galo. Deixa o like, se inscreve e ative o sininho de notificação. Bora começar o nosso vídeo com a entrevista do Bernard, que ele concedeu a mim do Hoje Tem Galo logo depois do jogo. Bora assistir essa entrevista juntos. Arana, já teve como um 10 atrás do Hulk e do Bernard. E hoje como meia direita, encostando, combinando com o Scarpa. Eu fico feliz, cara. Eu acho importante essas questões porque, assim, se ele precisar em qualquer uma das três posições, eu tô pronto ali, né? Porque eu tenho jogado, tenho treinado, então isso me dá uma oportunidadezinha a mais, né? De estar ali caso precise. Então, eu sempre falo que por mais que eu não seja uma posição que eu estou adaptado, eu estou aberto a aprender, estou aberto a escutar, a saber o que eu posso fazer de melhor. E é isso que eu tenho tentado fazer dentro dos treinos, sabe? Tentando conversar, tentando mostrar eles aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu posso render, aquilo que eu tenho de melhor. Então, eu fico muito feliz que essas coisas tenham acontecido e a gente tem fluído mais as coisas naturalmente. Bernard, você tem sido um motorzinho desse time do Atlético. Eu queria te perguntar, você estava falando agora há pouco sobre a questão da confiança e da motivação. Para pessoas que não são do universo do futebol, é difícil às vezes entender como é que um atleta está privilegiado, dentro do caminho do atleta, ele se sente desmotivado, quais são os motivos que isso acontece. O som tá baixo na pergunta, mas na resposta vai estar de boa, tá, gente? Vocês todos, falando coletivamente, tá? Não é tão fácil quanto parece não, viu? Porque as pessoas elas vão muito para um lado, dinheiro, lado de psicólogo, o cara concentra em hotel sexual, mas são muitas coisas envolvidas, é muita pressão, muita coisa que passa dentro da nossa cabeça, e quando as coisas, a gente não está conseguindo se bem formar, as coisas não estão acontecendo, a tendência é a gente, não estou dizendo assim, generalizando, mas a gente pensar pelo lado negativo e aí as coisas afundarem mais ainda. Então, são questões assim que eu falo propriamente, que um jogador ele com confiança e vivendo muito bom, ele vai render muito mais do que aquilo que ele normalmente rende jogando no normal. Naquele momento que o atleta ele tem vivido uma fase muito boa, ele vai render muito mais, as coisas vão acontecer mais naturalmente. Então, com a falta de confiança, com os erros, ele acaba tendo medo de acertar, medo de tentar e acaba errando. Então, são várias questões envolvidas, mentalmente falando. Então, são coisas que têm que ser trabalhadas e, infelizmente, se trabalha dentro do campo, dentro dos treinamentos, dentro dos jogos e mentalmente tentando ser cada vez mais. Recentemente, só para concluir, você falou muito sobre a questão da comunicação. Aí, né, senhoras e senhores, a entrevista do Bernard é uma boa entrevista e agora vamos para a entrevista do Everson. O Bernard, só um detalhezinho, né, gente? O Bernard tá jogando bem, deu uma evolução muito boa, tá acrescentando. Meu medo com o Bernard é muito mais a questão como é que eu posso dizer, da questão de marcação, mas mostrou muita marcação no último jogo, muita mesmo. Bom, vamos ver o Everson em áudio e escutar o que ele disse logo depois do jogo.
Assistência. Eu dei uma assistência pro Biel, né? Pro Biel colocar o Rony na cara do gol. Foi generoso, colocou o Rony na cara do gol. Então, quando eu dei o lançamento, eu pedi pro Biel tocar muito pro Rony, tá? Não fui ignorante, não. Eu queria que o Rony pudesse marcar o gol. Óbvio que se ele tocasse, ficaria mais fácil fazer o gol. Então, foi um belo lançamento, onde pude ajudar a equipe a conquistar o terceiro gol, que acabou atrapalhando ele depois, né? A gente deu uma relaxada, acabamos tomando um pênalti ali, que a gente acabou tomando gol, que eu nunca gosto de tomar gol, mas mais importante vai ter ajudado a equipe a conquistar a vitória. Quando tem jogador muito rápido assim na frente, essa bola rápida ali, o goleiro é diferente. É diferente, ajuda quando a gente tem jogadores que costumam dar o famoso facão, né? Joga no facão nas costas da zaga. Eu vi o Biel levando vantagem do marcador dele, eu procurei não demonstrar para ele que eu ia dar o passe ali, então consegui esconder bem o passe, consegui dar um belo lançamento e ajudar a equipe a sair com a vitória. Eu queria que você falasse, como um dos líderes do grupo, né? Houve as reuniões lá na cidade do Galo. Eu queria que você falasse como é que foi isso para os jogadores, porque ficou aquela expectativa, né? Se haveria uma atitude diferente e se isso seria por conta das conversas ou não. Como é que foi isso para o torcedor entender, né, o que aconteceu? Você é um dos líderes que participou dessa reunião. Bom, Breno, a gente resolveu internamente e tudo interno fica entre nós. Óbvio que precisava de uma conversa, óbvio que a gente precisava de uma melhora no brasileiro. Óbvio também que não é o suficiente essa melhora, mas para você melhorar, ter sequência de vitórias, tem que ter a primeira. Sabíamos da importância desse jogo por anteceder um clássico, você tem uma semana para trabalhar de um clássico. Então a conversa foi boa, foi válida, onde a gente se acertou e viemos aqui e conquistamos um grande resultado para dar confiança para a gente trabalhar essa semana. Na realidade, o Lula é um líder populista, né? Everson, ele tem um alto nível, né, técnico. Eu sempre falei isso para vocês de uma forma muito clara. Eu particularmente acho que o Everson é o melhor jogador do Atlético, tá? O melhor jogador do Atlético. Por quê? Porque é o jogador mais consistente, é o jogador que tem o melhor nível tático, é o jogador que tem o melhor nível técnico, é o jogador mais dedicado. É importante dizer isso. Ele é o jogador mais dedicado? Eu não tenho dúvida. E eu acho que ninguém tem dúvida que o Everson é o jogador mais dedicado do Atlético. E no quesito, se você analisar, por exemplo, como é que o Everson é o comportamento do Everson taticamente, cumpre exatamente aquilo que o Sampaoli quer. Sampaoli quer ligação direta, ele faz. Sampaoli quer tiro curto, ele sabe fazer. Sampaoli tem aquele negócio de jogar. Vocês repararam que o atleta tá fazendo isso, cara? Que é um chute no tiro de meta que ele é dado só pro lado do campo. E aí todos os jogadores se aglutinam lá, mas mesmo assim o Galo não ganha nenhuma bola dessa. Pelo menos eu não lembro de ganhar. Então assim, cara, ele é disparado o melhor jogador, na minha opinião. Disparado o melhor jogador. E eu realmente acredito que o Everson, ele tem uma condição que ele poderia ir para a seleção. Mas, né, não é a escolha do técnico da seleção. Bom, vamos falar de Sampaoli, falando do Atlético jogar no último terço do campo. Parabéns, e o Everson, pela temporada. Olha aí o Sampaoli, entrevista legendada, olha só. Normalmente, en el último tercio del campo, las variantes ofensivas tienen que ver mucho con la capacidad de los futbolistas. Hoy estuvimos ahí con muchas posibilidades sin poder concretar, que hubieran terminado con un partido con un resultado mucho más abultado. La contundencia es muy difícil de entrenarla. Creo yo que pasa mucho más por capacidad individual que por algún tipo de organización. Hoy el equipo llegó, tuvo volumen, tuvo situaciones y concretó 3 goles, pero creo que todavía hay un aspecto por mejorar ahí en el ataque, que seguramente el paso del tiempo nos dará mayores alegrías. Ele tem toda a razão, né, gente? Vamos fazer uma análise simples. O jogo no último terço do campo, hoje em dia é muito difícil você encontrar equipes que são franco-trocadores. As duas equipes se agridem no mesmo volume, as duas equipes se atacam. Você pega a equipe do próprio Palmeiras do Abel, ela é uma equipe que joga mais recuada, entregando a bola para o adversário, saindo em contra-golpes com toques muito rápido. A própria equipe do Sport conseguia chegar ao ataque do Atlético, troca de passes muito bem elaboradas, de um toque em um só, não fazia praticamente... Nenhum jogador fazia praticamente pegar a bola, rotacionar a bola. Para tocar era pega a bola, vai, pega a bola, vai. Então tinha uma certa velocidade que era bem interessante do time do Sport. Falta qualidade, evidentemente, para poder concluir. E é disso que o Sampaoli está falando.
O Atlético ele conseguia recompor nesse jogo com o seu meio campo mais leve, rapidamente. E os zagueiros também estavam muito bem postados. Então quando você tem um time que chega no ataque muito rápido, mas a zaga já trava o movimento, se você não tiver aquilo que sobressai, que é o drible individual, sabe? É a jogada ensaiada. Jogada ensaiada, falei besteira, perdão, mas é aquele jogador que não é que a jogada com o outro é ensaiada, mas é que um já sabe onde que o outro tá em campo. O cara já pega, já dando um passe pra trás, sabendo que o outro vai receber a bola no corredor e ele já pode passar que no facão ele vai chegar lá. Então assim, cara, é muito interessante a gente entender como é que se joga, entender como é que essa equipe se posta, e ele tem toda a razão. Depende muito dos jogadores que você tem lá na frente. Hoje o Atlético tem jogadores de velocidade, drible, só o Dudu que demonstrou no último jogo. Bom, e o Sampaoli falou do Fausto Velho, do Igor Gomes, desses jogadores que entraram e surpreenderam, né, a torcida atleticana, jogaram uma boa partida. Sampaoli, boa noite, Thiago do canal Thiago de Araújo. Hoje o Everson, como sempre, vem fazendo ligações importantes, né, da defesa para o ataque. E aí eu queria a sua opinião. Hoje o Galo teve 3 gols, mas a maior dificuldade no último terço, como você sempre fala, você acha que é mais do meio-campo ou dos atacantes em si? Você está satisfeito com a produção do Atlético no meio de campo? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Obrigado. Yo creo que hoy hicieron un partido correcto en la mitad de la cancha. Yo creo que tanto Fausto como Igor en la mitad de la cancha hicieron un partido estable. Controlaron desde el 3-2 ahí las transiciones de un equipo que juega bien, de que tiene un delantero que venía muy fuerte en los últimos partidos. Y creo que estuvieron ahí, la verdad que en la mitad de la cancha junto a Bernard y en el cuadrado que hicieron con Arana, bastante bien ofensivamente. Yo creo que nos falta mejorar un poquito el tema de la presión y nos falta un poquito el tema de que sea un equipo más corto. Creo que necesitamos un equipo, es un equipo corto cuando está en bloque bajo, pero no un equipo corto cuando está en bloque alto. Entonces tenemos que mejorar eso. É interessante, né? Ele olha pra você ver, o Sampaoli é um cara muito exigente, isso é ótimo, né? Eu achei a marcação-pressão muito legal, ele já não gostou, e ele que deve estar certo, porque ele tem muito mais entendimento do que eu do mundo da bola, e ele viu dentro do cenário do campo que as coisas não fluíram como ele desejava. Então assim, cara, eu gosto disso, do técnico que ele enxerga, além ele fala, igual ele falou agora no final, a equipe tem que ser compacta, tanto na hora da defensiva e na subida. E o que ele quer dizer com isso? Cara, não adianta, e é isso que ele tá exigindo dos volantes, que os volantes têm que fazer isso, não adianta o Arana vir fechando pela esquerda, o Dudu passar pelo central, o Rony tá ali no meio, né? Se o Scarpa não fechar do outro lado, mas os volantes comprimirem, por exemplo, a meia direita, onde o Arana tá ocupando a meia esquerda, ser ocupado pelo segundo volante e o Bernard fechar pelo centro. Ou seja, ele tá pedindo compactação, ele não tá pedindo que o Fausto Vera, no caso, era o Igor Gomes, vá também. E ele tá pedindo que esse mesmo bloco volte para fechar o espaço. Então tem que ser tanto de um jeito como do outro. Gostei do comentário dele. Promoção de ingresso no Clássico, gente. O Atlético soltou, a venda começa agora às 9 da manhã, então você já fica esperto. Tá aí, ó. Bora empurrar os nossos atletas em busca de mais uma vitória em casa, mas a partir de R$ 24,90 ingresso Galo na Veia. Internorte no mesmo preço, R$ 29,90 para todos os sócios, incluído categoria Galo na Veia da Massa. Venda começa às 9 da manhã. Então aí, né, para quem quer ir pro Clássico, ingresso a R$30. Gente, o da Massa é o de graça. É aquele que você vai lá, cadastra, coloca Galo na Veia da Massa de graça, tá saindo a R$30. Se você não vai no Atlético e Cruzeiro, se você não quer, o ingresso tá muito caro. Conversa fiada, né? Ingresso a R$30 é barato demais. Não paga o custo que o Atlético tem com o estádio. Então tá bem barato. Bom, senhoras e senhores, Hulk está incomodado. Será verdade? Quem trouxe essa notícia foi o jornalista Guto Rabelo do GE. E olha o que ele disse. O Hulk não fala abertamente, dificilmente falaria para não se comprometer com o clube, mas depois que o Atlético mudou do gramado da Arena MRV para o sintético, o futebol do Hulk caiu. Em números também está claro que o futebol dele caiu, né? Olha, deve ser verdade, sim.
e é complicado falar se deve ser verdade ou não, mas na minha opinião deve ser verdade, eu vou explicar o porquê, porque o Hulk, ele sempre falou que queria o gramado natural. E eu escutei de uma pessoa muito grande do Atlético ano passado, que um dos motivos do Atlético já não ter brigado com isso há muito mais tempo era o Hulk, que insistia na grama natural em vez da sintética e tal, bababá. Bom, agora, por que ele também não joga bem fora? Não é uma questão do gramado. O Hulk vai fazer gol na grama sintética, ele vai fazer gol na grama natural. A questão não é essa. A questão é o formato do jogo que o Atlético joga. O Hulk hoje, ele não tá conseguindo fazer aquela saída de bola com qualidade. E ele lá na frente, muitas vezes, ele não é o cara que consegue receber a bola e com domínio mais fácil. Tá faltando um pouco de entusiasmo futebolístico. Não que o Hulk não queira jogar, ele quer jogar pra caramba assim. Mas eu falo assim, tá faltando um pouco mais de alegria. Aquela bola que o cara pega, eu vou acreditar em mim, eu vou pra cima e tal. O problema é que também o torcedor, ele começa a fazer crítica quando o cara faz isso. Mas o Hulk sabe fazer isso. É arrancada com velocidade, é pegar a bola, driblar pra dentro, bater com força. Então nós temos que acreditar no Gladiador de Esmeralda. Esse é o meu ponto de vista. Bom, Brax revela onde tudo desandou no Atlético. Eu gostei bastante, vamos assistir junto. Imagens da 98, tá certo? Obrigado ao Rodrigo Carneiro e à turma da 90 por sempre liberar a gente utilizar as imagens dando o devido crédito. Vamos ver o que ele disse, olha só. Janeiro a junho, se a gente pensar o ano, e isso faz parte do planejamento, eu consigo dividir o ano em 3 partes. A primeira parte é janeiro a junho, a segunda parte é julho e agosto, então nós estamos falando aqui de 6 meses e aqui de 2 meses. E a última parte é setembro a dezembro. Uma semaninha de dezembro, nós vamos falar de 3 meses, tá? 6, 2 e 3. Na primeira parte do ano, Igor, a gente faz 34, 35 jogos e a gente tem 4 derrotas. 4 derrotas. Menos tinha perdido no ano. A gente perde do América no segundo jogo, que a gente enfiou 4 no primeiro. A gente perde do Santos num partido horrível. A gente perde do Grêmio jogando bem, que foi a estreia do Brasileiro. A gente faz o primeiro tempo muito bom, mas a gente perde do Grêmio de virada. E a gente perde do Iquique lá no Chile, um jogo completamente atípico. Então, eu contei nos dedos aqui. A gente tem, numa reta final, quase 70% de aproveitamento. Nos últimos 15 jogos, a gente perdeu 1. Aí a gente tem a parada para a Copa. Então, por isso que eu gosto de falar desse recorte maior, para o torcedor também lembrar que o nosso ano, de janeiro a junho, foi bom. Não foi espetacular não, tá? Não foi espetacular não, porque na Sul-Americana a gente teve desempenho ruim. Mas a gente começa mal o Brasileiro e a gente recupera. Ruim também. Ruim. Mas a gente recupera no Brasileiro. A gente termina, antes da parada da Copa, numa crescente. E aí, cara, assim, você tá me perguntando por que desandou. Aí ele vai responder agora e eu vou interromper ele, tá, gente? Bora lá. Eu não vou explicar o porquê que desandou, até porque a gente não tem esse diagnóstico antes, que se tivesse a gente teria agido. Mas eu concordo que desandou. Aí nós vamos para a segunda parte, julho, agosto. Tá, antes dele falar de julho e agosto, eu quero entrar nesse mérito aqui. Vamos lá. Ele fala isso e ele não tá mentindo em nada, foi só isso mesmo, foi tudo isso que aconteceu, ele não aumentou nem tirou, ele deu o recorte perfeito. Só que é o seguinte, ele esquece de uma coisa. Quando o Atlético é campeão mineiro, o Cuca pede reforços. Quando o Atlético, ele é campeão, quando o Atlético chega na parada, o Cuca pede reforço. O Cuca pediu volante, o Cuca pediu meia e o Cuca pediu atacante. E a diretoria não trouxe nenhum dessas posições. Absolutamente nenhuma dessas posições a diretoria trouxe. E aí eu fico o questionamento e a pergunta do seguinte, por que ela não trouxe nenhum desses nomes? Óbvio que se o Cuca, ele olhou pro elenco e ele pediu reforços, ele olhou pro elenco e ele disse o que queria, a diretoria tinha no mínimo compromisso de trazer aquilo que ele queria. Porque eu cheguei pro Paulo Brax na entrevista que ele deu na parada e disse a ele que o time era 8º do Brasileiro, passou por equipes fragilíssimas na Copa do Brasil, equipe de 4ª, de 3ª e de 2ª divisão, e sendo que na equipe de 2ª divisão foi num sufoco, e no Brasileiro era o rei do empate com algumas vitórias. Então a grande realidade é que estava descrito e na cara de todos o problema do Atlético. Não houve um jornalista sequer que eu escutei dizer se esse time do Atlético é bom, ele vai embora. Todo jornalista dizia, esse time precisa de reforço. Inclusive eu disse e defendi a tese aqui, que esse time não ia a lugar nenhum com o Cuca. Com o Cuca, o São Paulo tem a chance da Sul-Americana, porque com o Cuca não tinha.
com esse mesmo time, eu disse, esse time não vai a lugar nenhum com o Cuca se não trouxerem reforços. Porque estava evidente, com o Sampaoli pode ter uma guinada. Com o Sampaoli pode ter uma virada. Mas vamos continuar ouvindo o Paulo Brax. Nesse período aqui, se meus números não estiverem errados, a gente jogou 15 jogos, nós perdemos 9. Teve 20% de aproveitamento, muito. E aconteceu, nesses 2 meses, 2 fatos que são relevantes, que nos seguraram, vamos dizer assim, para não desandar de vez. Que foi, eu vou somar o playoff da Sul-Americana com o Godoy Cruz, que é um fato, a classificação às quartas de final foi um fato, nós ganhamos do Godoy aqui, ganhamos do Godoy lá, e principalmente a eliminação do Flamengo. Quando a gente classifica contra o Flamengo, Igor, a gente ganha de um clube que hoje ele não tem nenhuma derrota no Campeonato Brasileiro como mandante. Então é um feito muito grande a gente ganhar lá. E a gente elimina eles aqui nos pênaltis. E é um rival nosso também. O atleticano tem o Flamengo como rival. Esses feitos seguraram esses 2 meses. Que a gente notou que a performance foi ruim. A gente tinha ali, agora... Isso é a maior loucura que tem. Porque... todo mundo sabia que o time era ruim. A classificação contra o Godoy, que é uma equipe fraquíssima no campeonato argentino. O argumento do Paulo Brax é muito fraco. É muito fraco. E a vitória contra o Flamengo, todo atleticano viu que foi um desvio de rota do Galo. Que foi aquele pico que ninguém entendeu o que aconteceu, porque o Flamengo foi bem no jogo aqui, conseguiu ganhar da gente aqui, nós ganhamos lá, levamos pro pênalti, classificamos pro pênalti. Ah, mas era o Flamengo, beleza, mas o resto da demanda toda, o único recorte real que o Paulo Brax tem, infelizmente aquilo ali, vocês ficam perguntando, mas o Iguinho tinha que combater, meu amigo, isso é uma entrevista, isso não é um debate, né? E aí ele tá perguntando as coisas, ele tem que seguir um plumo, ele não tem que ficar ali debatendo. Então, ele fez certo. Então, a grande questão aqui é, peraí, Paulo, mas o que você tá falando aí... não é uma realidade dos fatos, porque você dizer que isso segurou é um argumento fraquíssimo, uma vez que o Atlético vinha jogando mal, aí ganhou contra o Flamengo, um surto da loucura, aí vem, ganha do Godoy Cruz, que é uma equipe fraquíssima que tinha que se classificar de qualquer jeito, e aí você vai me dizer que isso segurou tudo? É bizarro, vamos continuar ouvindo. Posso falar, porque para mim passou, a gente teve uma crise técnica e uma crise financeira, que culminaram na queda de performance. E aí, Igor, aí entra nosso trabalho, a nossa função de primeiro identificar, porque às vezes você está num clube e você não consegue identificar que é uma queda de performance. Houve a queda de performance. Os números te mostram, apesar dessas 2 classificações, tá? E no final de agosto, a gente tem a decisão de ter a ruptura do trabalho da comissão técnica, que a gente não pode esquecer do tudo que foi para trás, tá? Mas ali a gente teve a decisão da ruptura e a troca da rota. A gente traz um treinador com outro perfil e a gente faz também uma janela do meio do ano, que eu sei avaliar os erros e os acertos. E a gente também mudou o perfil da janela do meio do ano. A gente contrata 4 jogadores com uma idade mais baixa, jogadores com um outro tipo de perfil, diferente de alguns que a gente trouxe no início do ano, que eram necessidades nossas. A gente está terminando o ano com 15 reforços e a gente teve cerca de 17 ou 18 saídas. Então a gente tentou equilibrar um pouco nisso. Então, assim, cara, o argumento dele, na minha opinião, é muito fraco, não se coloca dentro da realidade necessária. É o meu ponto de vista, tá certo? Bom, vamos falar dessa tragédia que tá acontecendo no Galo. Na minha opinião, é uma tragédia, sim, senhor. É uma coisa grave, não só com o Galo, como com os próprios jogadores, como o Sampaoli. E eu quero te falar disso no oferecimento dela, meu amigo, da Greenbel. Poupe até 15, 20% na sua conta de energia com a força da Greenbel. Afinal de contas, aqui o desconto é de verdade. Tico Pneus, 13% de desconto na compra de pneu nacional e importado. Peraí, você tá me falando que se eu for na Tico Pneus na unidade, tanto do Lourdes quanto da Pampulha, eu vou ter 13% de desconto na compra de pneu nacional e importado? Não, você tá de brincadeira, eu não tô não, meu amigo. Eu estou lhe contando simplesmente a verdade. Aqui na Tico Pneu, você vai ter uma troca de pneu com qualidade e preço justo. O link está na descrição. E não esquece, a PapBet é a casa de mais emoção do Brasil. Afinal de contas, é mais emoção em cada jogada. E, gente, hoje aqui na PapBet tem Brasil, rapaz. E o Brasil tá aqui, você vai poder fazer aquela fezinha
maravilhosa, dando aquela bet esperta. Rap, mas peraí, esse jogo do Brasil que a PapBet vai fazer, tá pagando quanto pro Brasil? 1,65. Claro que pode sofrer alterações, então não perca tempo. TC se aplica, é só para maior de 18 anos e venha divertir com a gente na PapBet. Link na descrição. E ó, detalhe importante, quer concorrer a uma camisa do Galo no jogo contra o Cruzeiro, um boné oficial no jogo contra o Cruzeiro? Só cadastrar na PapBet. Cadastrou aqui na PapBet, entrou pro grupo de Telegram, você já tá concorrendo. Só clicar aqui na descrição que você vai ver lá o link do Telegram, clicou, entrou, participa aqui na descrição do vídeo. Bom, vamos lá. Primeira coisa, Ivan Roman, tá certo? Lesionado. Ivan Roman está lesionado, tá com a mão machucada, o Atlético vai fazer uma avaliação. Escutei de pessoas do Atlético que no clássico, impossível, tá? Rony, o Fred Augusto postou, Rony teve uma contusão confirmada e já iniciou o tratamento. Infelizmente deve ficar próximo do jogo, fora do jogo. Retorno depende da resposta ao tratamento, mas a expectativa de liberação é de 3 a 4 semanas. É isso mesmo que você escutou, de 3 a 4 semanas. E o Lianco só joga ano que vem, que é uma tragédia completa de um jogador que estava sendo cogitado para a seleção brasileira. E como nem todo sacrifício é pouco, vou lembrar vocês igual o Vadson postou. DM informa, Lianco, Ivan Roman, Coelho, Alexander, Patrick e Júnior Santos lesionados. Nós estamos falando de 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores. 2 zagueiros, 1 atacante, vamos lá. 2 zagueiros, 2 atacantes e 2 volantes. Ou seja, é um time, gente. Rony não joga, muito provável que não joga. A Itatiaia até falou, talvez jogue. O Fred Augusto falou 3, 4 semanas, irmão, esquece, não vai jogar. Alonso e Franco, na seleção também não vão jogar, senhoras e senhores. A seleção tem data FIFA, ela não é obrigada a liberar. O Alonso poderia conseguir por conta da necessidade, a falta completa de zagueiro, mas o Alan Franco eu duvido. Igor Gomes tomou um amarelo tosco e o Vitor Hugo mais tosco ainda. E aí também não jogam. Então nós estamos falando aqui, senhoras e senhores, de 11 atletas fora da partida. Gente, é gente que não acaba mais, né? O Atlético terá que improvisar, o Atlético terá que criar situações, o Atlético vai ter que tirar água do vinho. Quando eu coloco uma capa igual eu coloquei aqui pra vocês, Sampaoli desesperado, é porque primeiro, ele vai ter que improvisar um zagueiro, o outro zagueiro, pra vocês entenderem a situação de Sampaoli. Saravia fez só uma partida até agora, vai ter que já fazer a segunda, graças a Deus tem uma semana de folga. Vitor Hugo, Tressoldi, cara, não jogava há meses, vai ter que jogar uma partida inteira, não sabemos se vai ter condição. E aí nós vamos ter que improvisar alguém na zaga ou usar o Vitão. Vamos ver como é que vai ser. Você vai pro meio campo, você vai pro Gabriel Menino, que não joga futebol em alto nível há meses, que não entrega há meses. Aí você vai pro ataque, Dudu tava sem ritmo, jogou, não aguentou, teve que sair, vai ter que jogar um jogo inteiro contra o Cruzeiro. Você vai pro Hulk, que não tá nesse esquema do Sampaoli, não tem encaixe. Não tá se encaixando. Aí você vai pôr um Biel, beleza, com o Biel pode ser que as coisas deem certo. Então, meu amigo, nós temos problemas gravíssimos para resolver. Eu não sei como que o Sampaoli vai montar essa equipe. Ele não tem banco. Vai no Sub-17, gente, o Sub-17 vai completar esse time? Não vai. Vai completar quem tá treinando diariamente com o Sampaoli, que é o Gabriel Veneno, o Mosquito e o Cissé. Então, assim, temos... mas a base, cara... Será que ele não tá levando nem pro banco? Levou o Gabriel Veneno diante de tantas lesões. Será que vai acontecer? Será que não? Bom, as cenas dos próximos capítulos e a escalação que vai sair antes do jogo que vai contar pra gente. Mas até aqui eu posso te dizer, Sampaoli vai ter que quebrar a cabeça, uma tragédia com o Lianco, é uma tragédia com esse jogador do que aconteceu. Cara dedicado, ama o time, tem uma lesão gravíssima dessa, pré-Copa do Mundo, já acabou a esperança de Copa do Mundo, e pra nós é muito grave também, porque nós não temos Lianco, Júnior Santos, não tá jogando nada, mas é Meia e Coelho, só lá no Brasileirão, lá na frente. Gente, ser sul-americano, o atleta tem que conquistar na base do ódio, porque na base da bola só não dá não. Deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação, meu muito obrigado, e eu volto hoje meio-dia com mais conteúdo pra vocês. Valeu!